primeiros que chegaram aqui, os primeiros devotos que vieram nos Estados Unidos, entraram em contato com algumas pessoas. E na minha cidade, que é Salvador, eu fui o primeiro a entrar em contato com eles. Uma história mística, assim, nem era místico na época, nem pensava muito nessas coisas, mas, de certa forma, eu fiz parte da história, de uma história que eu não sabia que estava fazendo, né? Estava ali começando, sem saber exatamente que aquilo depois seria, de certa forma, importante para a história do nosso movimento. Então, de lá para cá, esses 50 anos, nós amadurecemos muito como pessoas, amadurecemos como instituição, modificamos algumas atitudes nossas, a abordagem ao público, a nossa maneira de nos organizar, de organizar a própria sociedade. E nesse momento que vocês vêm aqui, nesse dia de hoje, nós estamos exatamente nessa fase de transição de um movimento que era comunitário, onde todas as pessoas eram recomendadas a deixar tudo que estivesse fazendo e vir se juntar a nós para fazermos uma revolução no mundo, que quando chegasse o ano 2000, todo mundo seria Hare Krishna e nós precisaríamos correr com isso, porque já era 73 e nós precisávamos correr para chegar no ano 2000 e o mundo inteiro não ter mais bandeira nenhuma, não ter mais país nenhum e ser somente Hare Krishna. Vocês também seriam Hare Krishna, seus pais, seriam todos Hare Krishna de acordo com o que a gente pensava naquela época. Então, todo mundo tinha que deixar tudo e os filhos que nascessem tinham que entrar na história desde aquele momento. Nasceu, vai com o nome Hare no próprio documento e vai estudar na escola do movimento e vai raspar a cabeça com 2 anos de idade, raspa, já tem um rabinho aqui atrás, o meu caiu por causa da idade, né? Todo mundo tem. Foi uma coisa assim, e essa era a fase comunitária. E nós nos reuníamos para formar um grupo, para fortalecer o grupo. O líder mais velho, na época, no Brasil, em 75, quando a gente formalizou a instituição, ele tinha 26 anos de idade. Era o líder internacional máximo, tinha 26 anos de idade. Então imagine, né, uma sociedade sendo formada assim por esse líder. Na época, Prabhupada, nosso mestre espiritual, que é o autor, o tradutor do Bhagavad Gita como ele é, que você, Guilherme, já leu e que muitos conhecem. Então, ele que é de origem indiana, que saiu da Índia com 70 anos, fez 70 anos cruzando o oceano da Índia para a América. Então ele fez no navio de carga, de carona no navio, então sem dinheiro no bolso. Então toda essa parte da história faz parte de um momento que estamos modificando. A modificação desse momento é que nós temos um movimento congregacional, não é mais um movimento comunitário, onde nós nos reunimos numa casa e todo mundo entra, vai morar ali, e aqui vários tiveram essa experiência, o Sankarsana, o Chaitanya Doya, a Govinda Ji nasceu nessa bagunça, o Baladeva, que está ali atrás, está de aniversário hoje, depois a gente vai cantar os parabéns para ele também nasceram, eles têm um nome assim no documento, e também nasceu nessa bagunça que eu falei, né? O pai e a mãe devotos, todos dois, assim. E então, essa fase nós já encerramos, muito embora nós mantemos agora com outro nome, outra conotação, que não é da nossa tradição. Nós consideramos que residir num templo é uma opção, uma escolha da pessoa por uma fase, e essa fase a gente dá o nome de fase monástica. Na verdade, esse termo não é usado
dentro, originalmente, tradicionalmente, na nossa língua. É uma adaptação sociológica, antropológica, talvez, mas para só caracterizar, talvez, essa fase de transição. Depois dessa fase de transição, eu até creio que junto com os próximos ajustes, esse ajuste vai ser feito, de não dizer que somos monges, porque é a maneira mais fácil de entender, porque a Igreja Católica Apostólica tem monges, tanto a romana quanto a ortodoxa, obrigado. Os budistas têm. Então, é mais fácil de ser compreendido. Como também a gente se inscreveu no Brasil como uma religião, para ter o CNPJ de religião. A gente tem sociedade religiosa. Embora, assim, tradicionalmente, nós não nos consideremos uma religião. Não nos consideramos uma religião, mas sim um movimento cultural que abrange todos os aspectos da cultura humana, inclusive a espiritualidade. E espiritualidade no mundo cristão, no mundo judaico, de influência judaica-cristã, tem que ter o nome religião, porque é o que a pessoa aprendeu a lidar com o conceito de religião. Aí nós deixamos, porque também, até alguns anos atrás, a palavra religião não estava tão difamada como está agora, né? Agora está mais difamada. Agora é mais fácil dizer que não somos religião. Mas algum tempo atrás a gente lutava para dizer que era religião, porque senão a gente era tratado por seita. Porque, imagine, os anos 70, 74, 75, era quando a Igreja Universal estava surgindo com o movimento evangélico surgindo e outras igrejas surgindo, e cada pastor que se desentendia com o chefe, o próprio chefe dizia, abra uma igreja, e é mais uma denominação, abra uma igreja para você, dirija assim, vamos ser amigos, é melhor do que brigarmos juntos. Eu já dei muitas vezes esse exemplo nas nossas reuniões de confusão, de briga entre nós, cá entre nós, né, assim, falando, na nossa intimidade, eu já disse várias vezes, gente, vamos seguir o exemplo dos evangélicos, neopentecostais, porque eles, quando brigam, eles dizem, ó, aqui dentro nós dois juntos não vai dar. Abre uma igreja ali na esquina, você abre ali, leva quem você quiser, a gente vai chamar, e todo mundo cresce, todo mundo cresce, todo mundo cresce. Nós éramos chamados de seita, e aquilo era como uma facada no coração da gente, principalmente por causa de nossos pais, né? Como eu sou dos primeiros devotos, meus pais eram dos primeiros pais de devotos, não devotos, né? Pais não devotos de devotos, né? Então, eu posso entender muito bem o que os pais pensavam. Minha mãe e meu pai eram pessoas cultas, inteligentes, inseridas dentro da sociedade, bem inseridos, e minha mãe tinha 48 anos, né? Meu pai tinha 52, 53 anos na época. Eles estavam no auge da carreira profissional deles, estavam no auge da maturidade, e os filhos 20 e poucos, né, ali, começando a vida e já se desviando, né? Depois de todo o esforço que eles fizeram, e já se desviando para outra coisa. Então, o que nós vemos hoje no movimento congregacional, nós temos hoje, nesse momento, um exemplo. É o exemplo de Davali, que é Tiago, né? Davali, que a gente chama de Davali porque é o nome de iniciação, e Prema, que é Fernanda, eu sei seu nome também, porque a gente termina esquecendo os nomes legais, sabe? Às vezes é um sufoco, né? Mas Prema ou Fernanda, que estão inseridos na sociedade. Eu posso dizer, tenho um certo orgulho de dizer que a Prema, eu disse, vai fazer sua faculdade, volta para a faculdade, vai estudar. E ela foi. E agora tá bacana aí, né? Então, assim eu fiz com muitos dos jovens que eu ainda consegui influenciar, eu fui influenciando e dizendo. Mesmo porque quando eu conheci, apesar de ser a época que todo mundo ia morar, na comunidade eu não fui. Eu conheci, eu era estudante universitário de odontologia, e eu terminei, fui fazer pós-graduação, me considerando um devoto. A minha pós-graduação foi em Brasília, então tinha um flat,
morava lá, na verdade era a suíte na casa de uma pessoa, na frente de um hospital que eu fazia pós-graduação, e eu reunia, chamava todos os médicos residentes, a odontologia só tinha eu e mais uma menina, mas eu chamava todo mundo, todos os residentes que estavam fora mesmo do seu lugar, não tinham o que fazer final de semana, quando eu não estava de plantão, vamos lá, eu vou ler o Bhagavad Gita para vocês. Só tinha em português, em inglês, não tinha em português ainda. E era legal porque sempre tinha alguém que sabia inglês entre eles, e eles queriam ler para também curtir, que estava com o inglês em cima. E aí, a gente, mesmo eu me considerando assim, dentro do movimento, eles não me consideravam muito, não. Eles não achavam que eu era devoto, não. Tanto que todo mundo naquela época era iniciado rapidamente, e eu fui iniciado 4 anos depois dessa história. Eu só fui iniciado em 77, quando a Prabhupada já estava na fase final da sua vida nesse mundo. Então, eu fiquei esperando. Meu irmão, que entrou depois de mim, que era adolescente, já estava iniciado. O outro Ishvara já estava iniciado. Todo mundo iniciado com primeira e segunda iniciações, e eu, nada. Então, podia ver o que eles pensavam de mim, né? Que eu, evidentemente, estava em Maya, que a ilusão material estava em Maya, porque eu estava inserido dentro do contexto da sociedade. Mas eu não, eu achava que era assim mesmo, tinha esperança. Eu fui filho mais velho, então eu tinha aquela de capricorniano, para quem entende de astrologia, ou quem especula astrologia, um temperamento forte, fechado, meio quadrado para mudar. Então eu estava lá confiante, muito confiante de que, não, eu vou ser um devoto, mesmo morando fora. Mas, felizmente, eu ainda fui iniciado por Prabhupada, que foi a pessoa que me cativou, o mestre mesmo, através de quem eu ouvi as instruções da consciência de Cristo, né, que eu li os livros, que eu traduzi as palestras para as pessoas que representavam ele, e quem eu admirei de primeira, assim, tipo, admiração à primeira vista, né? E que depois essa admiração amadureceu, com o meu amadurecimento também amadureceu, felizmente, também eu digo com um certo orgulho, nunca diminuiu, a admiração sempre cresce quando a gente pensa. Agora eu acabei de fazer 70 anos, então eu penso, caramba, como é que Prabhupada, com essa idade, se aventurou sem seguro viagem, sair da Índia para os Estados Unidos sem seguro, sem dinheiro nenhum, com $7 no bolso. Como ele teve coragem para ir para casa de pessoas que ele nem conhecia, que ele conhecia o pai do menino, do rapaz que era indiano, mas o rapaz era indiano, morando nos Estados Unidos, casado com uma americana, fazendo já a vida dele, que a tradição indiana era a última coisa que importava para ele. Mas importava o pai, eles têm um conceito de família. Então o pai pediu para ele receber. Então Prabhupada ficou hospedado na casa de um rapaz indiano, que o pai da tradição Vaishnava achou que devia ajudar a Prabhupada, que era um religioso que ia fazer uma missão muito importante, que ele não tinha uma relação muito profunda, para ficar na casa dele, que era casado com uma americana. E Prabhupada foi, e a americana, felizmente, ela achou Prabhupada divertido, engraçado, e como ela disse, uma pessoa amável. A palavra que ela usou para Prabhupada foi, quando ela foi entrevistada, depois de muito tempo, já uma senhora, ela disse que Prabhupada era uma pessoa muito amável. E ela tinha um bebê que estava aprendendo a andar, e Prabhupada ensinou o menino a andar, e o menino deu os primeiros passos solto com a mão de Prabhupada, e aquilo foi emblemático, e a mãe fez a foto daquelas de antigamente e tudo. E eu fico pensando como o Prabhupada teve coragem de, com essa idade, sair. A gente calcula tudo e pensa, e é revisão do carro, e o pneu, será, precisa mudar, e não sei o quê. Tudo a gente pensa, e Prabhupada simplesmente pegou a roupinha dele lá, botou numa sacolinha e entrou e foi embora com os livros. Foi embora, veio para o Ocidente com os seus livros. Então o movimento é essa instituição
dinâmica que está tentando aparecer para a sociedade porque considera que tem uma mensagem de vital importância para a transformação humana. Porque o ser humano, de acordo com a tradição, tem apenas uma vestimenta a mais de todas as almas espirituais. Que a alma espiritual está do ser humano da mesma forma que está na borboleta, que esteve no dinossauro e que está nos cachorrinhos, ainda bem, né? E que está em todos os animais, de qualquer... Então, a mesma alma espiritual, com as mesmas categorias, os mesmos elementos constituintes da alma espiritual humana, está em todas as outras almas. O que diferencia é o grau de cobertura. O ser humano tem um grau de cobertura mais sutil, mais delicado, com uma inteligência que pode ser muito bem reconhecida, capaz de transformar toda a natureza. Olha que maravilha fizemos de tantos prédios, com elevador, com geradores, com carros, com aviões. Uma maravilha o cérebro humano na transformação do meio ambiente. Teve resultados negativos, não vamos falar agora disso, mas é só para mostrar a capacidade do ser humano, né? Os animais têm sido dominados pelos seres humanos, como os seres humanos dominam até mesmo outros seres humanos. Conhecemos isso, né? Somos também herdeiros dos africanos, como somos dos europeus, e temos um pé na África, o outro na Europa, e a gente se equilibra nessa situação. E a gente sabe o que foi feito, né? O que fizeram com outros seres humanos, esses africanos que vieram para o Brasil, por exemplo, muitos deles eram reis, rainhas, príncipes, que foram dominados e colocados junto com qualquer outra pessoa ignorante, sem nenhum tipo de avanço da turma deles lá da África. Dentro da estratificação social que eles tinham, eles eram, às vezes, sacerdotes, às vezes religiosos de alto nível, conselheiros, eram os psicólogos de antigamente, né? Assim, que estavam relacionados com a espiritualidade e tudo, eram os conselheiros mais maduros, as mulheres mais maduras, todos eles foram colocados no mesmo navio negreiros, nos mesmos navios negreiros que Castro Alves depois resolveu fazer a poesia, né? Descrever. Então, nós sabemos como o ser humano tem essa tendência animalesca de comer, dormir, desfrutar dos sentidos e se defender. E assim ele não se diferencia dos animais, a não ser em capacidades materiais, somente. Né? A alma espiritual é idêntica e leva um tempo imenso para evoluir, mesmo entre seres humanos, que a alma, às vezes, de acordo com os Vedas, nasce e morre repetidamente, ela demora muito para adquirir um conhecimento capaz de fazer que o próximo nascimento produza um melhor resultado em termos da sua própria natureza espiritual. Ela luta arduamente, mesmo lutando arduamente, corrigindo, mesmo lutando arduamente, ela às vezes cai numa situação que ela outra vez se ilude, se equivoca, outra vez. Então, não é brincadeira viver assim, viver nesse mundo. Agora, uma notícia para nós é que os seres humanos não são top na cadeia alimentar, né? Assim, não são o máximo também na cadeia das espécies. Existem espécies que são superiores, são os suras e os asuras. Eles são superiores aos seres humanos de acordo com os Vedas. Eles não são humanos, mas eles têm uma aparência parecida, mas eles têm muitos poderes e eles não vivem aqui nesse mundo. Às vezes eles entram transformados aqui e convivem por aqui, aprontam bastante e vão embora. Eles são chamados os semideuses, os suras são chamados de os semideuses. E são superiores a nós dentro da escala apresentada de desenvolvimento nos Vedas. Mas, tanto os seres humanos, como os animais, como os semideuses, eles têm o poder de questionar o que estão fazendo aqui, quem são eles,
o que vieram fazer, para onde vão, o que é a morte, e depois desse portal da morte, o que é que vai acontecer comigo e com os outros, como podemos ajudar uns aos outros, como podemos alcançar a paz mundial e a paz interior, como é que se alcança essa tal paz interior. Todos os seres humanos e os semideuses têm esse direito. Os animais, eles ficam muito mais dedicados a como comer melhor, como dormir melhor, como se defender melhor, como desfrutar dos sentidos melhor. Não é à toa que eles criam tantas fantasias para o prazer máximo da expressão do ser humano, que é a vida sexual. Então eles criam milhares, milhões de fantasias para poder desfrutar melhor da sua sexualidade. E os animais, eles também fazem isso. Se a gente observar os animais que são condicionados por adestramento, esses animais, eles também aprendem a fazer as coisas melhor. Então, por exemplo, entre cadelas e cães, cachorro macho, entre fêmea e macho, existe um comportamento de limpeza um pouco diferente, porque a cadela não marca território, enquanto o macho marca território. Então é muito mais fácil ter uma cadela em casa e ensinar limpeza do que ter um cachorro e ensinar limpeza, porque ele vai querer marcar o território. É mais difícil, ele aprende, mas é muito mais difícil. Então, de vez em quando a gente se surpreende com a urina de um cachorro macho, né, falando, mais próximo da gente, que a cadela não faz isso. Só muitas horas de aprisionamento é que ela não vai aguentar e vai urinar fora do lugar. Mas ela aprende facilmente para urinar e urinar longe. Aprende. É bem interessante como eles aprendem. Dizer que não tem inteligência não é a melhor definição para os animais. Dizer que um é racional, outro é irracional, eu acho que isso já deve estar caindo. Nunca mais eu estudei esse assunto, mas eu acho que já deve estar caindo por aí, porque não é possível, depois de tanta coisa. Mas eles faziam tudo isso condicionado. Isso já o biólogo Ivan Pavlov, há muito tempo atrás, estudou sobre isso, sobre o condicionamento, e criou situações para mostrar como ele poderia, através do reflexo condicionado, poder fazer com que os animais tivessem um comportamento aparentemente inteligente. Ele defendia dessa maneira. Então, hoje nós vemos um movimento inclinado para a congregação, mas com um pé na vida comunitária, com mitos da vida comunitária ainda, com tradições super excelentes da vida comunitária, que é muito bom também, tem muitos aspectos positivos, e nós vemos isso, mas nós vemos os membros congregados que estão adaptados à vida dentro da sociedade, inseridos completamente, com todos os direitos e deveres, que não são poucos, e que estressam, né? Que às vezes a gente precisa de férias urgentes, porque a gente se estressa muito dentro desse mundo, no cumprimento dos deveres ocupacionais dentro da cidade, mas nós vemos pessoas assim demonstrarem prioridade em algum nível para a sua vida espiritual. É o que nós estamos vendo hoje. O Prema Udavali, ele deu todo o crédito para ela, né, se organizando para receber os amigos mais íntimos que possam ver algo que vai marcar uma nova etapa na vida familiar deles. A partir de agora, eles passam a ter dentro de casa uma rotina de práticas espirituais mais congregacional mesmo. Vamos receber os candidatos? Vocês chegaram, eu estava explicando a grande vantagem de estar aqui hoje num momento super especial para a família que nos recebe. Os anfitriões são Davali e Prema, e eles estão nos recebendo para compartilhar conosco uma experiência de espiritualidade especial que eles criaram sabendo da importância. Eles se criaram sob a guia de um mestre que é orientador de Prema, que é Bhaktisiddhanta Damodara Swami, que explicou como deveria fazer,
explicou como deveria fazer, como ela poderia fazer dentro das nossas tradições, e fazendo dentro dessas tradições, ela estaria cumprindo com todos os valores essenciais para que a sua adoração ficasse padronizada num bom nível e que eles pudessem, assim, ter o melhor resultado possível dentro da atividade que eles querem fazer na vida familiar. Então, para nós, é um momento importante. Eu fiz um pequeno resumo da nossa experiência como uma sociedade comunitária e agora como uma sociedade congregacional, e dizendo que a grande diferença, e tem o privilégio de nós vivermos a nossa independência, a vida congregacional tem o privilégio, nos dá o privilégio de viver a nossa maturidade, de viver dentro do nosso próprio relógio biológico, psicológico, né? Mas a vida comunitária tem também muitos valores, que é o valor da convivência, de viver e aprender a respeitar as diferenças com muito mais intensidade, porque imagino que são pessoas tão diferentes morando juntas, às vezes na mesma casa, às vezes compartilhando o mesmo quarto, compartilhando o mesmo banheiro. Todo mundo deve imaginar o que eu estou falando. Compartilhando o mesmo banheiro. Já fiz várias listas de comportamento dentro do banheiro para pregar no primeiro azulejo que eu encontrasse como é que se deve comportar comunitariamente dentro do banheiro, gente. Então, a gente sabe o que é vida assim congregacional, mas cria-se amizade que às vezes superam até a experiência de fraternidade que temos com nossos próprios irmãos. Porque muitos desses jovens pioneiros que viveram congregacionalmente, eles viveram 20 anos em família e depois viveram 30, 40 anos com os seus irmãos espirituais convivendo. Então tem muito mais convivência do que teve com seus próprios irmãos, que foram nos primeiros anos até ele poder sair de casa em algum momento. Então, talvez agora que eu já expliquei a vantagem que temos de estar aqui testemunhando esse passo importante na vida de Davali e Prema, como um casal, eu posso explicar o que vai acontecer hoje. Mas eu deixo falar do dia de hoje, dentro do nosso calendário. Hoje, o dia de hoje é chamado de Nityananda Trayodasi. Trayodasi indica a lua que estamos hoje. É o 13º dia depois, dentro do quarto crescente. Em 2 ou 3 dias mais, teremos Purnima, ou lua cheia. E a próxima Purnima é o Goura Purnima, é o grande festival do Senhor Chaitanya. Hoje é do Senhor Nityananda. Para começo de conversa, o nome dele é Nityananda, que em sânscrito, Nitya significa sempre, o eterno, e Ananda significa feliz, bem-aventurança. Então, sempre feliz. Nityananda é aquele que é sempre feliz, que transborda felicidade. Só felicidade. Né? Isso, só felicidade. Ele transborda a felicidade. Nityananda é essa pessoa. E se associar com Nityananda, essa é a parte já da metafísica, da prática espiritual de comemorar um festival como esse. Qual é o benefício, vamos usar essa palavra mesmo, o benefício espiritual que podemos ter por comemorar, por cantar, dançar, oferecer reverências e comer abraçada o alimento que foi oferecido ao Senhor Nityananda. Então, Nityananda, com o seu nome e transbordando felicidade, estar presente num dia de hoje, que foi o dia que Prema e Davali escolheram para trazer as deidades, colocar no altar a partir de hoje as suas deidades, nós
participamos disso com a pessoa que dá a felicidade. Então aqui é a origem da felicidade. Nityananda não é diferente. Imagina, Nityananda apareceu neste mundo mortal, numa região da Índia, há cerca de 500 anos. Imagine, só 500 anos. Todos nós podemos questionar isso quase que instantaneamente. Como podemos vê-lo como uma manifestação de Deus, uma manifestação divina? Ninguém teve notícia disso de 500 anos para cá. O mundo estava em plena Idade Média e era aquele alvoroço esperando o Renascimento, que estava ali também batendo a porta já. E o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda aparece como se fosse Deus, e vocês dizem que ele é uma manifestação de Deus. Mas isso é o que os livros dizem, é o que a tradição diz, é o que a própria cultura Gaudiya Vaishnava, que nós representamos, diz. Então, o que nós vamos dizer agora é o que eles também dizem. O Senhor Nityananda não está presente em sua forma física, ele agora vai estar presente conosco em nosso poder de meditação, e ele se manifesta dentro do nosso coração, pela nossa capacidade de meditar ou pela nossa simples capacidade de interagir neste ambiente onde a energia espiritual se desenvolve por alguma atitude genuína apresentada, como eu já disse, que a gente está tendo agora a instalação das unidades, o próprio dia que se comemora hoje. Então, o Senhor Nityananda veio há cerca de 500 anos e ele era uma encarnação de Balarama. Balarama é a primeira expansão plenária de Krishna. Krishna é a suprema pessoa que vive no mundo espiritual, porém para a criação dentro do mundo material, para acompanhar a entidade viva, que é como ele, Satchidananda. A alma espiritual tem essa... Eu falei dos elementos constituintes da alma espiritual. Lembra que eu falei essa expressão? Os elementos constituintes da alma espiritual são Sat, Chit e Ananda, de acordo com o sânscrito. Sat significa eternidade. Chit significa consciência. E Ananda significa bem-aventurança, felicidade. Então, Satchidananda são os três elementos constituintes da alma espiritual, que são idênticos aos elementos constituintes da alma da pessoa suprema, Deus, que nós chamamos de Cristo. É o mesmo Deus, nós chamamos de Cristo. Então, este Satchidananda original se expande em nós. Então, qualitativamente, nós somos idênticos a Deus. Então, como Nityananda, nós qualitativamente também somos idênticos a Deus. Somos Satchidananda. Agora nós estamos vivendo a ameaça de morte, né? Porque Sat é eternidade, a gente sabe que vai morrer em algum momento, não sabemos quando, esperamos que seja por muitos e muitos, daqui a muito e muito tempo. Chit, o nosso grau de consciência, nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, mas às vezes nem intuição desenvolvemos, quanto mais a consciência espiritual e a visão espiritual de mundo, não desenvolvemos, mas temos originalmente dentro de nós a mesma consciência de Krishna. E Ananda, a mesma felicidade original de Deus, que é bem-aventurado, que é Nityananda, como eu acabei de dizer, Nityananda. Então, nós temos tudo isso, mas tudo isso vive enclausurado dentro desta prisão que é corporificada por nossa forma externa, e nós não podemos viver isso porque a própria sociedade nos ensina um monte de outras coisas e nos exige a cuidar da sobrevivência, nos exige a cuidar da autoestima, nos exige a cuidar de tudo que precisamos, afetividade, por exemplo, e nós lutamos pela sobrevivência, afetividade e autoestima ciclicamente por toda a nossa vida. Da infância, a juventude, a velhice, mesmo na maturidade, estamos lutando para ter um bom dinheiro no banco. Agora estamos decepcionados com criptomoedas, mas
Em um dado momento pensamos que era a salvação da economia. Lutamos para encontrar o amor perfeito e trocamos de amor desde a adolescência, desde o primeiro amor a gente vem trocando de amor para ver se encontra o amor perfeito e o amigo perfeito e a amiga perfeita e por aí vai. E lutamos também por reconhecimento por nossa autoestima, acolhimento, um lugar ao sol, um lugar dentro da sociedade. Queremos que o nosso lugar seja respeitado, que o nosso sentimento de pertencimento não seja em vão, que nós possamos realmente nos sentir pertencentes de um grupo social, sem discriminação, sem nenhum tipo de prejuízo, por qualquer que seja a qualidade que tenhamos externa. Então passamos a vida inteira gastando toda a nossa capacidade intelectual por essas três coisas. Então, é uma limitação muito grande. Quando nós temos a chance, a oportunidade de entrar em contato com essa energia espiritual que vem de Deus, com essa energia espiritual que é dada por alguns canais específicos. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente deve aproveitar. Então a gente hoje está tendo essa oportunidade, estamos aqui com demonstração de boa vontade, curiosidade, simpatia, o interesse mais profundo, mais superficial, mas por amizade, por gentileza, educação, por tudo, estamos aqui hoje para participar. Mas o prêmio que vamos ganhar é muito maior do que a nossa expectativa. A instalação das deidades hoje, que está organizada, veio a prescrição dada por Bhaktivedanta Damodara Maharaj, dentro de um padrão familiar aceitável para que nós possamos desenvolver esta relação com a forma externa de Deus e que essa forma externa de Deus que nós estamos acostumados a contemplar, a beleza, por exemplo, a beleza do mar, a beleza do horizonte, a beleza dos coqueiros vendo as suas palhas, nós vendo, contemplando as palhas dos coqueiros se movendo ao vento, né, como Dorival Caymmi falava lá. Eu sou da Bahia, posso me lembrar bem daquela Dorival Caymmi descrevendo essa beleza. Tudo isso é uma beleza fenomenal, uma poesia em tudo. Agora, os nossos olhos têm a oportunidade de contemplar uma forma original, uma forma autorizada pelas Escrituras, que se apresenta diante de nós, dizendo: olhem para mim e aguarde, eu vou reciprocar o seu olhar. Eu vou responder, eu vou corresponder à sua expectativa. Ou simplesmente por você estar aqui. Aguarde, o tempo é eterno. Não se preocupe, você é eterno. Pode ser que agora você esteja olhando e não veja nada, não sinta nada. Daqui a 10 anos ainda não sinta nada. Mas pode ser que um belo dia você sinta. E se não sentir, nem mesmo quando chegar na hora da morte, eu estarei de braços estendidos esperando você depois do portal da morte. Então, tem muita maneira de explicar que nós estamos sendo muito privilegiados em participar de uma experiência lúdica própria para o nosso desenvolvimento espiritual na linha do personalismo, na linha que reconhece a personalidade de Deus como o ser que de tudo emana, de quem tudo emana, e o ser que provê tudo dentro desse mundo e que não tem nada a ver com esse mundo. A única coisa que ele tem interesse dentro da criação material é com o nosso nível de consciência. E não estou falando a nível apenas intelectual. O nível de consciência que inclui a nossa compreensão racional e também a nossa intuição e também o nosso amor. Então ele só está interessado nisso, ele está interessado em nossa consciência. Não é à toa que o nosso mestre Prabhupada colocou o nome do movimento
Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ele queria colocar assim, disseram, os devotos americanos disseram, Prabhupada, por favor, o que o senhor acha da gente colocar para a consciência divina? Ele disse, mas Deus é Krishna, vamos colocar logo Krishna. E colocou então para a consciência de Krishna. Talvez fosse mais fácil agora nessa fase do movimento, né? Não dá, né? Dizer consciência divina. Nossos irmãos espirituais lá atrás estavam prevendo isso, mas Prabhupada nos forçou a declarar publicamente que Krishna é Deus, a suprema personalidade de Deus. E ele ainda disse, em outro momento, que Krishna fica muito satisfeito e ele ouve, ele recebe uma mensagem instantânea quando alguém pronuncia Krishna é a suprema personalidade de Deus. Porque essa expressão, que é um Mahavakya de Prabhupada, ele utilizou essa expressão para... Mahavakya significa, digamos assim, uma expressão própria da pregação dele, que ele criou para poder explicar melhor. Então, Prabhupada explicou dessa maneira. Diz muita coisa. Supremo é supremo mesmo, é que não tem nada superior. Personalidade é que é um indivíduo. É um indivíduo. Suprema personalidade de Deus, ou seja, é o Deus corporificado. Então, essa é a ideia, para mostrar que é Deus corporificado. Isso não significa que ele não tenha outras formas, isso não significa que ele não tenha outros nomes. Mas aqui ele é conhecido como a Suprema Personalidade de Deus. A palavra Krishna significa aquele que é todo atrativo, que possui todos os atrativos dentro desse mundo. E todos falam dele, até os ateístas falam, Deus não existe, mas até os ateístas falam dele, né? Estão preocupados com a identidade dele. Né? Então, hoje nós temos isso, nós vamos ver um ritual muito simples, que é chamado de Abhisheka. Abhisheka significa banho. Nós vamos fazer o banho das deidades através de um espelho. A deidade não vai receber a água sobre o seu próprio corpo. A deidade, como eu já disse, é uma forma externa que representa Krishna. As deidades que vão nos apresentar aqui são em forma tríplice: Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Jagannatha tem a cor negra, Baladeva tem a cor branca, Subhadra tem a cor amarela. Não é uma menção às raças existentes, não, faltou vermelho, né? Mas não é uma menção às raças, mas ele tem essas três cores. Jagannatha é Krishna, Baladeva é Balarama e Subhadra é a energia interna de Krishna que se apresenta ali, naquela forma, para poder ter o controle absoluto de tudo, para oferecer Krishna. Porque agora eu vou falar algo que é um pouquinho diferente da teologia judaica cristã. A teologia judaica cristã diz que a alma é criada por Deus, que é criada por Deus. Porém, a filosofia da consciência de Krishna, filosofia Vaishnava, filosofia védica, diz que a alma é eterna e nunca foi criada. O corpo é criado, mas a alma jamais foi criada. Porque essa alma aparece dentro desse mundo, incorpora ou nasce dentro desse mundo, mas ela nunca morre. Quando o corpo morre, a alma espiritual volta para o mundo espiritual, se ao passar do portal da morte encontrar Krishna de braços abertos, ou quando chegar no portal da morte, se ela não estiver preparada para ir para o mundo espiritual, ela nascerá outra vez dentro de um corpo mais adequado para a continuidade da sua experiência espiritual. Esse conceito, para nós brasileiros, não é difícil de compreender, porque além da tradição judaica cristã, nós temos também a tradição kardecista muito próximo de nós. Então não é difícil para nós, é muito difícil explicar isso para outros povos, mas não para o povo brasileiro. Agora, então, hoje nós vamos fazer a instalação das deidades, fazer um banho através do espelho, vamos oferecer algumas
alguns elementos para convidando a Cristo que venha nessa forma, que venha habitar aquelas formas que ali estão e que possa, através das formas, receber a nossa devoção, a devoção de Dávali e Prema, junto com a devoção dos amigos deles, que somos nós, né? Que fazemos parte da família mais estendida de Dávali. Somos nós amigos, também fazem parte da família em determinadas situações. Espiritualmente falando, somos todos irmãos mesmo, não temos para onde correr, apesar das formas externas serem bem diferentes, somos todos irmãos. Isso não é novo, São Francisco de Assis já dizia isso, ainda dizia irmão Sol, irmã Lua, né? Ele ainda estava nessa também para poder nos chamar a atenção ainda mais ampla do que de todos os animais. Bom, então, nós vamos fazer isso e a Lila Catar vai cantar, ela é cantora, ela vai cantar, vai fazer o fundo musical para que as deidades sejam instaladas. Nós vamos ver, vamos participar, vamos cantar, podemos dançar também, muito assim, não vamos pular, porque senão lá embaixo vão mandar daqui a pouco um recado, para com isso aí. Mas a gente vai cantar baixinho, vai cantar e vai dançar também. Se a gente se sentir inclinado a isso, é uma emoção muito comum, porque é ritmado, e a voz de Lila Catar é bonita, e ela vai fazer a gente ter vontade de dançar. Mas, então, esse é o programa de hoje, e em seguida vamos ter também a praçada, que significa misericórdia, e é o alimento que antes de ser degustado, ele é oferecido a Cristo. Então nós cozinhamos alimento que não contém carne, peixe e ovos, nem contém nada que são derivados dessas coisas, e nós oferecemos com a cara e a coragem, ou melhor dizendo, com devoção e amor, nós oferecemos pedindo que a Krishna que aceite, porque é a nossa expressão mais simples de amor. E Krishna aceita, prova e ainda por misericórdia deixa ali integral. Ele não faz desaparecer a oferenda. Imagina, vocês viram o Sam entrando aqui com a panela desse tamanho, né? Aí imagine, agora a gente abre a panela, está vazia, porque Krishna aceitou tudo, né? Não, ele comeu, mas ainda fica ali inteirinha. Então ele tem esse poder. Porque ele, como a suprema personalidade de Deus, ele se satisfaz com todos os seus sentidos, diferente de nós. Se nós dissermos assim, eu tenho aqui um sorvete de graviola, veja com seus olhos, desfrute, aí você... Posso provar? Não, é só para ver, fique satisfeito só em ver. Ninguém vai ficar, pelo contrário, vai sair daqui correndo para uma sorveteria, comprar um sorvete. Mas Deus é diferente. Ele é sakalendriya. Todos os seus sentidos, indriya, são satisfeitos igualmente, podem fazer a função de todos os outros. Com os olhos ele pode comer. Com os olhos ele pode ouvir as nossas orações. E as nossas orações são, assim, especialmente aceitas por ele, percebidas por ele. Nós podemos até fazer orações em silêncio. E ele vai ouvir as nossas orações, que nós não pronunciamos, que ninguém do lado ouviu, mas ele ouve. Ele é bacana demais, né? Essa é a suprema personalidade de Deus, é Krishna, e nós vamos ter a experiência hoje de fazer isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para esclarecer algo. Boa noite. Gostei muito da sua exposição, né? Porque assim, eu sempre sou muito simpatizante da artista, né? Então, eu sou amiga do Sanati, ele era vizinho nosso, né? Lá daqui de João Pessoa, né? Ele morava de Pessoa já, quando ele morava na minha vizinha, na Biá. E a gente conhece ele, e é desse tempo, né? Muito tempo faz que a gente conhece ele. E quando a gente foi para fazer eventos, para os encontros da nova consciência, então ele se sentiu muito
juntava com a turma do Hare Krishna. Né? Ele levava a gente para se juntar com a turma. A gente só almoçava junto com vocês. E a gente dançava, e eu gostava muito, eu sempre fui simpatizante. E quando o senhor fala de alma aí, falando esse conceito de alma, eu gosto muito de falar alma, né? Então, assim, no meu Face, quem está lá recebe todo dia um bom dia, amigo de alma. Significa, sabe como é que escreve alma em inglês? Sol. É S-O-U-L. Ele sabe falar inglês. Sabe, né? Muito então, é sol, é inglês. E aí eu cumprimento todo mundo com esse cumprimento de amigo de sol. Todo mundo para mim no Facebook é amigo meu de sol, que é de amigo de alma. E o pessoal adora. Mas aí, aí o senhor falando, eu me lembrei que eu acho assim, e reforça o meu pensamento, que essa ideia de que a alma, essa alma, né, que o senhor falou aí, explicou que ele retorna para o mundo espiritual, quando desencarna, né, quando o ser humano desencarna. E aí eu pensei, essa alma, ela é a essência divina, né? Uhum. Então, se voltar para o mundo espiritual, eu acho que a gente tem a essência divina no nosso corpo. Uhum. Todos nós temos uma essência divina. E essa essência divina é que nos move espiritualmente. Então, assim, quando a gente cumprimenta as pessoas todos os dias, dando um bom dia, amigo de alma, eu sinto que as pessoas, há um movimento muito grande espiritual nesse contexto. Então, assim, eu sinto que as pessoas reagem positivamente, mandam mensagem bonita, sabe? Cada um traz uma mensagem diferente bonita, sempre traz uma mensagem. Então, acho que esse é o trabalho de vocês, né? É muito lindo. Obrigado. É um trabalho muito lindo e, assim, essa espiritualidade, essa alegria, assim, eu sou muito alegre também. Eu adoro alegria. Eu, por essência, sou alegre. Então, eu gosto do nascer do sol, eu fotografo quase todos os dias o nascer do sol. Eu acho que eu sou a pessoa que mais fotografa o sol dessa terra. Eu acordo com o sol nascendo. Sua 4h30, 5 horas estou acordando. E eu já convidei o pessoal a meditar com o nascer do sol. Eu convidei o pessoal a fazer uma meditação coletiva do mundo todo, meu grupos são abertos, por mundo todo. Sim, sim. Então, eu convidei o pessoal a fazer uma meditação na hora que o sol estava nascendo. Que beleza. Legal. Parabéns. Realmente, como nós falamos aqui, nós somos essência divina, nós temos a mesma natureza essencial, Satchitananda. Essa natureza é de eternidade, nós somos almas eternas, somos almas conscientes e somos também almas bem-aventuradas. E receber essa notícia é maravilhoso, né? Saber que não vamos morrer, que nunca vamos perder a consciência, nunca vamos deixar de ser indivíduos e que somos bem-aventurados. Maravilha. É isso mesmo. Essa é uma boa notícia. Eu só fiquei com uma duvidazinha, assim, que quando o senhor falou na questão do tempo, né? Que a gente vive muito e aí que demore muito, assim, o máximo que puder, para chegar o momento da transformação. E aí eu fiquei pensando cá comigo, qual seria a grande vantagem de viver tanto, né? Se na realidade, se a gente tiver a consciência de que do outro lado estará Nityananda, Krishna, né? Do lado. Mas aí também eu entendi que de acordo, se a gente conseguir se alinhar com as deidades, ou com, né? A gente tem por que ficar aqui, se a gente conseguir ficar feliz no máximo de tempo e com a consciência conectada e tá tranquilo. Tanto rápido como que demore. É assim? É? Um rei, na história védica, um rei chamado Kulashekara Maharaj pensou exatamente assim e fez uma poesia, um verso bonito em sânscrito assim: Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam Advaiva Vishatume Manasara Jahamsam Prana Prayana Shamaye Kapavata Pitaye Kantavarau Danavidau Smaranam Kutaste. Esse é um verso bonito do Bhagavatam que diz
esse rei Kulashekara, considerando isso, disse, qual a importância, ele não estava pensando em se suicidar, mas ele pensava, qual a importância de estar aqui, de querer uma vida longa, se saindo daqui com essa consciência eu posso estar rapidamente no mundo com Krishna, definitivamente. Então ele diz assim, Krishna, o verso começa assim, Krishna Tvadiya Pada Pankaja. Então, Krishna, que, aí vem a poesia, né? Que o lótus da minha mente, lótus é a flor de lótus, que na Índia tem o mesmo valor poético que a nossa rosa, né? A rosa é a flor mais cantada, tem outras, mas a rosa é a mais cantada. E o lótus é a flor indiana mais cantada. Então, que o lótus da minha mente seja entrelaçado pelo pescoço do cisne, da minha consciência e que me afogue completamente neste momento em que eu estou lembrando de ti. Porque quando se chega a hora da morte e os ares do corpo, e para quem tem noção de Ayurveda, por exemplo, tem as palavras prana, prayana, chamaí, kapha, vata, pitta, né, que são os 3 doshas, que quando os ares do corpo se misturarem e tamparem a minha garganta e eu não puder gritar o seu nome, pelo menos a minha consciência estará fixa e eu poderei então alcançar o mundo espiritual, o reino de Deus. Mas ele não estava depressivo, nem nada, é apenas a poesia mostrando a importância de pensar em Krishna. A última parte, ele diz assim, assim, sem ser do começo ao fim, é difícil lembrar. Quem decorou, decora assim, né? Então, mas ele diz que lembrar de ti, eu quero sempre poder lembrar de ti, eu quero ter o que o Hamsa, que o cisne da minha consciência, enrole o seu pescoço no caule da flor de lótus e se afogue. É bem interessante, né? Dificilmente o cisne, porque o cisne, nada num lago onde tem flores de lótus. E ele tem um pescoço muito comprido. Com esse pescoço ele vai lá embaixo e ele revolve a terra e come o que ele tem de comer lá embaixo. Mas ele quer que esse cisne enrasque o seu pescoço no caule da flor de lótus e dos seus pés, dos pés de Cristo, e então se absorve ele morra ali mesmo. Né? Que a consciência se funda na consciência de Cristo. É uma poesia bonita, falada dessa maneira. Foi o rei Kulashekara trazendo essa preocupação que você tem agora. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Podemos começar?